Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rosana. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Pode se apresentar, Janine. Muito obrigada mesmo. Então, gente, como eu estava falando, vai ser um bate-papo, tá? Minha intenção, não tenho essa presunção de querer saber mais ou menos, mas eu vou usar mais da minha vivência até do que outra coisa para falar sobre estimulação precoce. Então, aproveitar que estamos entre mães, né? Então, aqui eu vou estar mais como uma mãe do que como médica. Meu nome é Janine Carneiro, eu sou médica, sou especialista em autismo, sou mãe atípica do Miguel. O Miguel hoje ele está com 4 anos e 5 meses, e foi a partir do diagnóstico dele que eu entrei nesse mundo do autismo e que eu consegui o meu próprio diagnóstico também, né? A partir dele, eu comecei a perceber que eu era igual a ele era igual a mim, então tinha alguma coisa aí, a gente buscou e chegou na conclusão realmente do meu diagnóstico também. Eu costumo brincar com as mães que a gente não rouba, não, a gente herda. Então, de algum lugar veio, e o do Miguel a gente já descobriu de onde veio. E eu fiquei muito feliz com o convite da Larissa. A Larissa, a gente se conheceu no passado, no congresso, em setembro, e a partir daí, uma começou a seguir o trabalho da outra, eu fico muito grata. E a partir do diagnóstico do autismo do Miguel, que eu realmente comecei a me aprofundar nesse tema do autismo. Infelizmente, a gente não aprende autismo na faculdade, tá? Se você não for aprofundar o assunto, o tema, você não vai saber fazer um diagnóstico, e aí é que a gente entra naquelas falácias de que é, de que não é, de que tem tempo, de que não tem, de que tem o tempo da criança, e a gente escuta muito isso porque o bem da verdade é que a maioria dos médicos não estão capacitados realmente, não tem um olho clínico, não tem um treinamento adequado para identificar esses sinais e sintomas do autismo. E a partir daí eu comecei, me especializei, fiz pós-graduação em autismo, na verdade eu terminei, falta entregar meu TCC, estou terminando uma pós-graduação também agora em psiquiatria, e a minha formação de base em saúde da família, o qual atuei por 6 anos na UBS, na mesma UBS, na mesma equipe, e eu sou muito grata, porque foi lá que eu me amadureci como médica, como mãe, como mulher, e os melhores momentos da minha vida eu vivi ali. E hoje em dia eu me propus a levar o autismo para todos os lugares, desmistificar o autismo, mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que o problema não é o autismo, o problema é desinformação. Quando a gente entende do assunto, a gente não tem medo, e muitas das vezes a gente tem medo. Hoje eu acabei de ver um vídeo de 1989, onde dizia que era um mal ser autista, né? A criança sofria desse mal. E não tem nada de mal. O autismo não é o problema. Às vezes, o que dificulta muito as nossas vidas, agora como mãe, são as comorbidades que vêm junto com o autismo. O autismo em si não tem problema. O que dificulta um pouco, às vezes, são as comorbidades, que aí realmente tem crianças que requerem mais atenção. E aí, para isso que vem o olhar treinado do médico, de fazer a estimulação precoce, para entender a queixa da mãe, para poder ouvir essa mãe, né, validar a queixa. A minha queixa também não foi validada, não foi muito diferente de vocês. Eu fui em vários médicos e cada um me dizia uma coisa, e se eu não tivesse tomado a frente, não, vamos começar. E aí, quando veio as avaliações do Miguel, a gente não teve dúvida de que ele é autista, porque veio tudo déficit em tudo, faltando tudo, atraso de fala, aquele combinho que a gente vê, né? O contato visual, interação, dificuldade no sono, seletividade, as estereotipias e o atraso de fala, né, que foi o mais gritante, junto com a rigidez comportamental dele, que ele tem essa questão, né, bem evidente nele, tem que ser tudo do jeitinho dele, na hora que ele quer, do jeito dele. Então, a partir daí que eu consegui o diagnóstico do meu filho, mas que eu corri atrás também, mesmo sendo médica. Então, a dificuldade está para todos, não tem, o autismo não escolhe raça, cor, credo, classe social, sexo, idade, qualquer um pode estar, né? Se tiver principalmente essa questão genética, pode ser ou ter alguém autista na família.
Pode passar, Maria Júlia, por favor. E aí, eu só para falar um pouquinho, eu acho que a gente já está, né, cansada de ouvir isso, que são um pouquinho dos critérios de diagnóstico do autismo. Para a gente ser autista, a gente não vira, a gente não se torna, a gente pode receber um diagnóstico na vida adulta, mas a gente não vira autista, tá? A gente nasce assim, dependendo principalmente do nível de suporte. E nas meninas, a gente às vezes deixa passar um pouco batido, mas a gente precisa desses 5 critérios, que são 5 letras, que a letra A, que é a questão da socialização, déficit na comunicação, na interação social, de forma que a pessoa recebe, que ela se expressa, que ela entende aquela comunicação, que tem uma dificuldade, então tem que ter essa dificuldade, pode vir ou não com atraso de fala. Depois a gente tem os padrões restritos e repetitivos, as estereotipias, a rigidez, aí pode vir outras coisas também, pode vir a seletividade alimentar, tantas outras coisas que pode vir aí nesse combo. Que aí também a gente tem que ter certeza disso, que é o que apresentar na primeira infância, tem que trazer prejuízo, esse prejuízo é para o autista, para a família do autista, é um prejuízo financeiro também, porque é muito gasto você ter um autista em casa, com terapia, dependendo do tipo de seletividade, e você tem que ter dinheiro para condução, então é um prejuízo de todos os sentidos. E não pode ter nada que justifique esses atrasos, esses sinais e sintomas. Então, basicamente, para a gente ser autista, a gente precisa desses 5 critérios, tá? Tem que estar presente na primeira infância. Como eu falei, a gente não vira autista, a gente nasce assim. Às vezes a gente não tem a sorte, digamos, de ter um diagnóstico precoce, que foi o meu caso, quando eu consegui ter meu diagnóstico com 34 anos, mas às vezes a gente consegue ter um diagnóstico precoce, que aí a gente pode, eu já vi criança de 1 aninho, eu estou com um pacientinho de 9 meses, que a gente está com a suspeita grande. Então, o autismo, a gente não tem uma idade nem para diagnosticar, nem quando criança, nem adulto. Mas, claro, a gente tem que sempre usar do bom senso. Às vezes, realmente, quando é muito bebê, é mais difícil. Às vezes, realmente, é só um atraso, mas vale a pena sempre estimular. Estimulação, gente, nunca é demais, tá? A gente não precisa esperar ter um filho autista, saber que ele é autista para estimular. Basta você perceber alguma dificuldade, algum atraso no desenvolvimento da criança, a gente já pode começar a estimulação precoce. Pode passar, por favor. E aí, o que é a estimulação precoce, né? A estimulação precoce nada mais é do que essa intervenção terapêutica que a gente faz na criança de uma forma global, buscando bem-estar da criança, né? E nisso pode ser autista, pode não ser autista, como eu falei antes, mas a gente vai propiciar estímulos individualizados. Isso acontece nos primeiros meses de vida da criança. Eu costumo dizer que se eu vir a ter outro filho, meu filho já vai ser estimulado da barriga, justamente para realmente dar o maior suporte para essa criança, porque o estímulo bem feito, principalmente, nunca é demais. E é isso, a gente precisa realmente iniciar esse tratamento o mais cedo possível, para a gente aproveitar o que a gente chama de neuroplasticidade. O que vem a ser a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se moldar. Quando a gente ainda é jovem, está na primeira infância, nos primeiros anos de vida, aquele cérebro, a gente pode comparar com uma massinha, né? A gente pode ir lá e moldando e lapidando e ajustando esse cérebro para viver de acordo com a sociedade, para poder se enquadrar nesses padrões da sociedade que a gente vive hoje em dia. Porque muitas das vezes o autismo é uma forma diferente de viver a vida, de pensar, de encarar, e a gente vai moldando esse cérebro, aproveitando dessa neuroplasticidade. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para a gente poder fazer uma intervenção bem feita, com quantidade, qualidade, intensidade, e conseguir moldar esse cérebro para a gente poder ver que esse cidadão, que essa criança se torne um cidadão que possa também devolver para a sociedade o que a gente, né, deu de opção para ele, no caso de um tratamento precoce, se a gente for falar de SUS principalmente, e de todos os benefícios que essa criança possa vir a ter, é um direito dela. Os benefícios da estimulação precoce são infinitos, né, os benefícios. Como eu falei, nunca é demais, bem feito, principalmente de uma forma adequada,
não tem problema da idade, pode começar de bebezinho, de forma gradativa, gradual, de acordo com aquela necessidade, e a gente vai ter uma melhoria global dessa criança, né? A gente busca que essa criança tenha um benefício realmente global. Então, a gente pode ter o quê? Melhoria da linguagem, com a estimulação precoce, pode ser uma terapia de fonoaudiologia, pode ser feita em casa, às vezes a criança tem alguma questão orofacial, então os maiorzinhos a gente pode, bolinha de sabão, apito, canudo, coisinhas simples que a gente tem em casa no dia a dia, que a gente pode fazer com a nossa criança. O Miguel tinha muita dificuldade de soprar bolinha de sabão. Até hoje ainda tem um pouco, mas a questão do canudo foi até bem rápida. Mas a bolinha de sabão a gente teve que trabalhar bastante com ele para ele realmente conseguir assoprar e sair as bolinhas de sabão. Parece uma besteira, né? Língua de sogra também é aquele brinquedo que a gente usa, geralmente no carnaval, assim, em festinha de criança, na sacolinha, a gente sempre põe, né? Pelo menos na minha época, anos 80, 90, vinha isso tudo. Língua de sogra, apito, tudo que as mães estão correndo desses barulhos, né? Mas se a gente for pensar na parte terapêutica, ajuda também. Ajuda também, o que a gente pode fazer? Aprimorar mais a intervenção precoce no sentido da interação social. Então, a gente pode facilitar, participar, mediar a socialização daquela criança, trazendo outras crianças para brincar junto, levando em parquinhos, em lugares públicos. Se você tiver amigos que tenham filhos mais ou menos da mesma idade, buscar essas crianças também para participar, para estar junto, para dar um modelo mesmo, né? Porque a gente aprende no modelo. Tudo é aprendido, gente. Falar é aprendido, brincar é aprendido, comer é aprendido. Então, qual é a maior dificuldade do autista? Olhar, né? Então, a gente também tem que sempre trabalhar esse contato visual, buscar sempre o contato visual e melhorando de pouco a pouco, porque é olhando que a gente aprende. Então, a maioria das vezes, o problema, a questão do autista, é essa dificuldade no olhar, que se a gente não olha bem, a gente não consegue aprender direito. Então, sempre buscar trazer esse contato visual da criança, a gente pode chamar a atenção, lembrando que se ele não for deficiente visual, a criança não tem problema visual. Então, a gente não precisa trazer muito próximo nem do nosso rosto, nem do rosto da criança, mas na altura do nosso rosto, chamar a atenção, a brinquedos coloridos que façam barulho, que seja do interesse dele também, a gente pode trabalhar com esse tipo de brinquedo para melhorar o contato, e sempre tudo que a criança fizer, o mínimo esforço que ela faça de tentar compreender, de tentar cumprir aquela função. Eu sempre falo que a gente tem que comemorar como se fosse final de Copa. Por quê? A criança vai entender que, toda vez que eu faço aquele negócio, aquela mulher faz tanta festa, meu pai, minha mãe, vou fazer de novo. E aí ele vai fazer por quê? Porque ele está sendo parabenizado, ele está sendo, né, estimulado, e a gente está fazendo aquela festa, ele se sente bem. O que é que a criança gosta? De atenção. Então, sempre que ela faz alguma coisa que a gente dá atenção e parabeniza, ela vai perceber, sempre que eu faço aquilo, todo mundo me dá atenção, então eu vou fazer de novo. Por isso também que a gente tem que tomar cuidado o que a gente faz também, porque às vezes a gente está estimulando, dando um modelo errado. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão do que a gente está fazendo com a criança, porque às vezes sai pelo contrário, tá, gente? A gente também pode desenvolver habilidades motoras, a estimulação também precoce vai fazer isso. Estimulação, coordenação motora fina, grossa, principalmente pensando nas ABDs. Então, a gente pode brincar de cavar areia, de transferir para um lado para o outro. Às vezes, a gente tem aquelas bolinhas que crescem na água, a gente também pode brincar com a colher para botar de um lado para o outro, transferir. Esse movimento que a criança vai fazer vai ajudar para ela levar a colher até a boca. Às vezes a gente acha, muitas mães falam comigo, meu filho tem preguiça de comer. Às vezes não é preguiça, às vezes é uma dificuldade orofacial e às vezes é uma dificuldade motora também. Se essa criança, né, não sabe articular esse braço, não tem força, não sabe trabalhar essa musculatura, ele não vai conseguir fazer esse movimento com a colher. Então, tem coisas que é treino mesmo, que a gente pode fazer em casa mais uma vez.
Um exemplo do Miguel, ele tinha muita dificuldade de pintar, da questão de cor. Ele pintava, era um rabisco só, de qualquer jeito, numa cor só. Ele não aceitava colorir. Então, a gente começou a intervenção todo dia, colocava o Miguel para pintar. Então, ele começou a colorir mais, a aceitar, a colorir dentro das linhas. Se eu mostrar um primeiro desenho que o Miguel pintou, era um rabisco só. Hoje em dia, ele já faz isso, ele já pinta dentro das linhas, ele já está com a coordenação melhor, já tem a pinça trípode, que é como a gente segura o lápis. Tudo foi treino, ele segurava em bloco, então a gente ia dando suporte, ia dando modelo, até que ele foi aceitando, pintando com pincel, pode pintar com lápis. Se o lápis for muito fininho, que realmente é difícil de segurar para a criança, ou a gente pode comprar um mais grosso, ou a gente pode pôr aquelas borrachinhas também, que ajuda. Então, tudo é treino, gente. Nada vem de fábrica. Então, tudo a gente tem que treinar. Não, provavelmente não vai ser da primeira vez e está tudo bem. A gente tem que levar em conta que não vai ser da primeira vez e está tudo bem. O que a gente tem que fazer é continuar, não desestimular. E qualquer coisa que a criança faça, muita festa, para ela poder se sentir estimulada também e, né, querer fazer mais vezes. A gente também pode trabalhar fechadura de botão, de zíper. Tem na Shopee uma pastinha que eu acho muito bacana, que ela tem botão, tem zíper, tem cadastro para amarrar, que a gente pode ir trabalhando isso com a criança, dando independência, dando modelo, ensinando a tirar a meia, fazendo a gente pode brincar com um elastiquinho também, para a criança aproveitar esse movimento, que para ela tirar a meia, a gente aprende como? Ela enfiando a mãozinha dentro da meia e puxando. Mas para isso ela também tem que fazer esse treino. Tirar a roupinha também, é mais fácil tirar a roupa do que vestir a parte de baixo. A camiseta realmente é mais difícil, mas a gente pode fazer esse treino, colocar e tirar o sapato, de preferência que seja aquele sapato sem cadastro, né, só de enfiar o pezinho também, que é mais fácil. Isso tudo a gente vai trabalhando nas AVDs. Quando é pequenininho, o que é que eu fiz com o Miguel? Questão de escovar os dentes. Eu comprei uma escovinha de plástico mesmo, que era uma bananinha. Tem um vídeo muito na internet, vocês já devem ter visto. E aquilo ali não era uma escova de dente, era um brinquedo. Então ele brincava com aquela escova, e olha que a gente ainda nem tinha o diagnóstico, nem suspeitava tanto assim. Mas eu já pensei nessa questão, porque muitas crianças têm dificuldade de escovar os dentes, então tem que ir trazendo para o mundo dela desde pequenininho, para quando precisar escovar os dentes não ter tanta dificuldade. Foi o que aconteceu com o Miguel, a gente foi migrando com a escovinha, com a dedeira, e aí ele tinha uma escovinha depois só de verdade, não uma escovinha realmente de criança, só para ele brincar, não a dele de escovar, mas ele tinha uma só para ele brincar também, e até que o processo de escovar dente com o Miguel, graças a Deus, é bem tranquilo. A gente pode também trabalhar texturas, grama, pisar na areia, isso tudo, gente, a gente tem de graça, baixa aí no parquinho, e tem a grama para a criança pisar, tem areia, tem os brinquedos, ali a gente já trabalha textura, já trabalha interação, comunicação, a gente pode se apresentar para as mães daquela criança, explicar, olha, meu filho tem tantos anos, ele é autista, a gente está trabalhando a socialização, eu posso aproximar ele das crianças, do seu filho, pode ficar tranquila, né, que eu vou ficar de olho ali, intervir em alguma coisa, mediar, e sempre explicar para a criança, olha, filha, seu nome é tal, fala seu nome, pergunta o nome da criança, chama para brincar, e assim vai, sempre dando modelo, a gente precisa dar modelo, porque, mais uma vez, não vem de fábrica. Então, tudo isso a gente pode ir trabalhando, quando é bebezinho também, a gente pode ir trabalhando a questão. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança só tenha contato com tela após os 2 anos de idade. O que é que a gente faz? Mete o celular na cara do bebezinho, com Peppa Pig, com galinha pintadinha, com patrulha canina, só estimula, e estimula de forma errada, né? Estimula esse padrão restrito e repetitivo da criança, na verdade. Porque não é o ideal a gente dar telas para as crianças até 2 anos de idade, justamente por isso. Porque a criança, o bebezinho, ele tem que o quê? Ele tem que olhar, ele tem que estar predisposto a olhar e a aprender.
Se ele estiver na frente de uma tela, ele não vai fazer isso. Então, às vezes, a gente cai naquela barreira de, será que é só falta de estímulo ou é o autismo? Justamente por isso, porque a gente está ofertando telas para crianças de forma inadequada, de forma irresponsável. Eu sei que hoje em dia todo mundo trabalha, tem casa, tem marido, tem filho, mas você é mãe, você é pai, então você tem que tomar para si a responsabilidade. A criança, sendo assim, curta e grossa, a criança não tem nada a ver se a gente tem que fazer almoço, ela não está nem aí. Se a gente tem que limpar a casa, se a gente tem que trabalhar, né? E hoje em dia a gente vive nessa globalização, mas a gente pode estimular essa criança, a gente pode mostrar para a criança que ela pode ficar na solitude também. A criança também tem que aprender a ficar sozinha, a brincar sozinha. Então, se uma criança que não teve contato com telas desde sempre, ela vai brincar sozinha. A gente pode, hoje em dia tem aquelas, tipo uma piscininha, que tem um arquinho, que tem os brinquedinhos pendurados, que ela pode ficar ali brincando, estimulando, brincando com os brinquedos, e ali ela já está olhando. Aí você já pode, né, fazer um contato visual ali com um brinquedinho, ela já pode começar a querer buscar aquele brinquedo, a gente pode ajudar ela a ensinar ela como a se virar de um lado para o outro, a gente pode botar ela de bruços quando é muito pequenininho, alguns segundos mesmo para fazer treino, para criar força em membro superior, para ela poder se apoiar, para fazer aquele movimento de esfinge, para poder engatinhar. Então, tudo é um passo a passo. Quando a gente nasce, o bebezinho ainda não tem, né, a questão, a etiqueta da roupa está me incomodando, gente, desculpa. Eu esqueci de tirar. A criança não tem muito controle, né, do corpinho, então a cabeça é muito molinha, e o crescimento e o amadurecimento é crânio-caudal, é da cabeça para os pés, do centro para as extremidades. Então a criança, primeiro, ela vai sustentar a cabeça, fortalecer a musculatura de ombro e membro superior, de tronco, de pelve e de perna. Então, primeiro, né, a criança vai sustentar o pescocinho, vai começar a querer rolar de um lado para o outro, depois ela vai querer ficar de bruços, vai fortalecer essa musculatura de membro superior para fazer esse movimento, para poder até mesmo sentar, né, engatinhar, rolar, ficar de pé e começar a querer dar os primeiros passinhos. Então, tudo é um processo. E se essa criança está só deitada, que é que eu vejo muito em creche, e aí não importa se é público ou privado, o que eu mais vejo são aqueles cadeirões, as crianças sentadas o dia todo naquilo ali, de frente com a televisão. Gente, isso é um crime para mim, saber que essas crianças estão assim o dia todo. E estão, tá? Dizem que não, até porque é uma professora, duas, três no máximo, para quantas crianças? 20? 15? Elas não tem nem condições de dar o suporte adequado. Então, a gente realmente tem que deixar a criança brincar no chão, põe um tapetinho e deixa a criança lá, gente. Tem coisas que não precisa, brinquedo para criança não precisa ser caro. Eu colocava caroço de feijão em garrafinha de metal para ele brincar, eu deixava o Miguel brincar no chão, ele explorava a casa toda, engatinhava a casa toda, para testar mesmo, para reconhecer. Ele adorava ficar olhando para a máquina de lavar rodando, a gente achava tão bonitinho, né? Mas é isso, a gente tem que deixar a criança ser criança. A gente está num mundo globalizado, não dá para comparar tanto com a época da minha mãe, por exemplo. Mas criança sempre deu trabalho, sempre teve autista. Com celular na mão, ou sem celular, com televisão, ou sem televisão. E as nossas mães se viravam, né? Então, por quê? Porque ela botava a criança lá no pé dela e ia cozinhar, e a criança estava lá brincando com as panelas. Deixa as crianças batucar nas panelas, gente, bater panela, brincar nas vasilhas, deixa a criança ser criança, sabe? Esquece um pouco de telas. Eu sei que quando a gente usa de forma inteligente, como um reforço, né, como um combinado, como uma troca por algo, ok. Mas criança de menos de 2 anos, está na frente de telas, é muito prejudicial, tá? A intervenção precoce, o que é que ela vai ajudar também? No desenvolvimento cognitivo, que a gente vai também ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades, de ficar na solitude, de ficar no tempinho dela, no momento dela, de brincar sozinha, de ter esse afastamento um pouco da mãe, né, que a criança demora um pouco
até descobrir que ela não faz parte da gente, que mãe e filho não é um só, né? Demora 3, 4 anos de vida para a criança entender que ela é ela, que a mãe é mãe. Então, também a gente precisa trabalhar isso, estimular a criança para desenvolver o cognitivo dela também, para ela aprender a ter tomada de decisão do jeitinho dela, mas é muito importante isso também, tá? E, como um todo, a gente melhora a qualidade de vida da criança, porque se a gente estimular, propiciar um ambiente adequado, que estimule essa criança de forma precoce, vai contribuir de uma forma global para a criança. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a família, e vai ser bom para a criança, que é o que a gente busca, principalmente, seja benéfico para ela, né? E quais são essas estratégias que a gente pode fazer? Por exemplo, comunicação visual, a gente pode usar. A criança é muito visual, né? Então, a gente pode brincar, fazer aqueles cards, pode fazer rotina, quadro, tudo que for imagem, contar historinha social, gente, leitura. A gente pode ler desde a barriga da gente, desde o nosso ventre, a gente pode ler para a nossa criança, ouvir música, conversar, contar história. Então, desde bebezinho, a gente já pode começar com esse hábito de contar história, de ler, de mostrar as figuras. E assim, gente, na hora de ler, a gente tem que botar a atriz para fora e interpretar. Então, é tudo muito bacana, que a princesa, que ela é muito bonita, que ela está usando um vestido rosa, olha aqui o vestido rosa, que ela tem um cabelo tal cor, olha aqui o cabelo dela, ela tem uma coroa muito bonita, e aí você dubla os personagens e vai mostrando para a criança fazer esse rastreio visual, que a gente treina, né? Para a gente poder treinar justamente o rastreio. Eu lembro do Miguel, que eu dava um livro para ele colocava de cabeça para baixo, mesmo que tivesse mais figura do que letra, porque ele não tem nem condições de ler, que não tem idade, mas ele não sabia nem como segurar o livro, e eu falava que estava lendo, e ele só meio que estava assim. Ele não sabia nem fazer o rastreio adequado do livro. Então, a gente começou... O que é que a gente começou a fazer? Contar muita história, ler muito livro. Uma coisa que é muito bacana, a lanterna. A gente comprou uma lanterninha. Não sei se vocês já viram, lanterninha que ela troca um disquinho, que aí tem lanterna que tem bichinho, que tem letra, que tem cor, que tem número. Então, a gente comprou essa lanterninha, então a gente lia aquela lanterna, apagava as luzes do quarto e lia aquela lanterna com ele. Por quê? Ele só ia ver o que estava iluminado, então ele ia, né, fazer aquele rastreio visual de forma adequada. Então, tudo é treino, gente, tudo é treino. E aí a gente brinca até hoje, a gente brinca na parede, joga a lanterna e fica brincando de formas, e inventa histórias. Até a questão da rigidez, do controle da brincadeira, o Miguel controla muito brincadeira. Agora mesmo, antes de vir, eu fui contar uma história para ele, ele estava me corrigindo, porque eu que conto, mas a história tem que ser do jeito dele. Então, até isso a gente trabalha também, trabalha troca de turno, minha vez, sua vez, e a gente pode usar a imaginação, gente, com pouco se faz muito. A gente precisa usar da imaginação, ter força de vontade e buscar. Tem tanta coisa de graça na internet, tanta informação. Muitas das coisas que eu aprendi, primeiro, dentro do consultório terapêutico, ou seja, eu entrava dentro da terapia para ver o que estava sendo feito com meu filho, principalmente, e segundo, para aprender. Então, muita coisa eu aprendi com as terapeutas dele, muita coisa eu aprendi na internet. A gente só precisa ter cuidado da onde a gente está indo, né, essa fonte, se é uma fonte realmente confiável, mas na internet tem muita coisa, tá, que a gente pode fazer em casa, a gente pode fazer brinquedos com papelão, com tinta, com tampinha de garrafa, com a própria garrafa PET. A gente pode fazer muita coisa que a gente tem em casa, que a gente pode fazer. Não precisa gastar tanto dinheiro comprando brinquedo caro, porque a criança se interessa mais pela caixa do que pelo brinquedo. E aí a gente vai para os brinquedos sensoriais, que a gente pode trazer para explorar o ambiente. A gente pode levar a criança para o parquinho também, pode comprar massinha, tinta, slime, a própria bolinha. Você não está conseguindo ouvir? Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir, gente?
aquelas bolinhas que crescem na água, que é textura, próprio tapete que você tem em casa, se você tiver um tecido, aquele de camurça, para ele sentir as texturas também, brincar com água. Gente, verão, brincar com água. E aí a gente tem aqueles brinquedinhos de pescaria, que a gente também trabalha a coordenação, aí a gente pode trabalhar troca de turno, minha vez, sua vez, e assim indo. Tem criança que tem dificuldade em se sujar, então deixa essa criança brincar na areia, gente, deixa pé no chão. Criança não pode estar com álcool gel toda hora e dentro de meia, sapato, e toma banho de água mineral, sabe? Não, às vezes a gente precisa de vitamina S de sujeira, tá? Então, criança precisa ser criança, e o que a gente vê muito é isso, criança sendo criada dentro de apartamento, na frente de uma televisão. É isso que a gente vê. E para o autista é muito maléfico isso. Porque ele precisa realmente ser muito estimulado. Porque não vem de fábrica, mais uma vez. A gente também pode brincar de brincadeiras sociais, essas historinhas, a gente pode contar historinhas, por exemplo, a criança está no processo de desfraude, vamos contar historinha social, não precisa ela estar na história, a gente pode contar a história do bonequinho que ele gosta, dos dinossauros, se for uma criança que gosta de dinossauro, com a menina da boneca que ela gosta, a gente começa a contar a historinha social, e a gente pode também usar o recurso visual também, mostrar, né, quando a gente chega no boneco, o que a gente faz? A gente lava a mão, usa o vaso, dá descarga, veste a roupa, né, tudo isso, a gente pode usar essa forma também visual da criança, a gente pode dar um modelo. Se é menino, eu sempre peço para a mãe levar no banheiro junto, se é menino, eu sempre peço para o pai levar no banheiro junto, ou algum homem da família, né, que conviva ali de confiança, principalmente, para mostrar como é que faz, tudo certinho. Então, assim, a gente também precisa muito dar modelo. E rotina. Autista ama rotina, criança precisa de rotina, independente se é típico ou atípica. Então, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, até a hora de brincar, gente, a gente pode estimular. Hora de fazer nada. Então, um bebezinho, até uns 2, 3 meses de vida, a gente consegue introduzir uma boa rotina, principalmente rotina de sono. O bebê ainda não sabe que horas é dia, que horas é noite, não sabe dormir, não sabe, né, que é para dormir. Então, a gente tem que criar essa rotina. Então, vai chegando de noite. Nós, seres humanos, somos feitos para quê? Para acordar com o sol e dormir com a lua. Sendo, né, com a tecnologia, a gente já consegue ficar acordado a noite toda, se for preciso, porque a gente tem energia elétrica. Então, a gente precisa mostrar para esse corpo que está na hora de dormir e que está na hora de acordar. E a rotina do sono começa quando a gente acorda. Então, abre as janelas, a cortina, mostra o sol para essa criança, expõe ela ao sol, para o corpo dela mesma. A gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, que é justamente isso. O nosso corpo entende que é dia e que é noite, que é hora para acordar e que é hora para dormir. Na hora de dormir, do mesmo jeito, o sol se põe, já, né, brincadeiras mais calmas, para a criança entender, relaxar, ficar mais tranquila. Um banho relaxante. Quando é bebezinho, a gente pode fazer um ofurô improvisado em casa, põe um baldinho, né, esteriliza ou compra novo. A gente pode pôr um chazinho de camomila, pode pôr óleo essencial, deixa a criança lá relaxadona, naquela aguinha morninha, sabe? A gente pode fazer uma massagem relaxante. Quem sabe fazer, né, é mandala, acho que é o nome que fala, né, para fazer aquela massagem relaxante, é maravilhoso, o toque. Tem criança que precisa de um toque mais forte, tem criança que precisa de um toque mais leve. Então, isso tudo a gente pode fazer em casa, com pouco recurso. Tudo que eu estou falando agora, a gente não precisa de muito. A gente precisa de força de vontade. Então, ter toda essa rotininha da criança, da hora dela comer, da hora dela brincar, da hora dela fazer nada, da hora dela dormir. Rotina nunca é demais. E aí a gente pode, quando a criança é maiorzinha, 1 aninho, 2, a gente já pode abrir, usar, né, a questão da rotina visual. E aí a gente pode aí a estimulação motora, que é essas brincadeiras ao ar livre, começa com o próprio engatinhar, com o próprio treino para sentar, para segurar tronco, fortalecer tronco, o ato de engatinhar, brincadeiras ao ar livre,
Eu gosto de dar função para o pai dessas brincadeiras mais de embate, de contato físico. Bota o pai para chutar bola, para correr, brincar de pega-pega. Que aí, mãe, é sua hora de tomar um banho mais demorado, fazer alguma coisa que você queira fazer, deixa esses dois lá brincando um pouco. O Miguel, ele não sabia chutar uma bola, não sabia segurar uma bola, a gente jogava, ele não sabia o que fazer, não sabia jogar. Então é isso, é treino. Começa a brincar de bola, jogar bola, chutar bola, brincar de gol. N coisas a gente pode fazer para ir fazer essa estimulação. Brincar de pular de um pé só, subir escada, descer escada. Tudo isso pode ser treino, tudo isso pode ser treino com a sua criança, tá? E aí também a questão da fala que eu falei, que a gente pode usar dos recursos que eu falei anteriormente, ou realmente fazer terapia, né, fonoaudiológica, e aí a gente precisa, né, estar em consultório, mas às vezes o próprio fono da terapia de casa, vamos ensinar, vamos falar palavras, sei lá, com R, com S, com L, começa com palavrinhas de uma sílaba só, pá, lá, sabe? Para ele aprender a falar, dar pistas visuais, falando com ele também. Então, assim, a gente pode usar de vários recursos. E a gente também tem a terapia ocupacional, que é muito importante também no tratamento do autismo. Ela ajuda principalmente na dessensibilização e nas ABDs, que são as atividades de vida diária. Então, a terapia ocupacional é de extrema importância também nessa questão, que ela vai trabalhar com as texturas, vai trabalhar com as atividades de vida diária, para dar independência para essa criança, para fazer a dessensibilização. Até na questão da seletividade alimentar também, a terapia ocupacional ajuda muito. Mas aí em casa, se a gente trabalhar textura, se a gente levar essa criança no mercado, na feira, para mostrar os alimentos in natura, escolher, tocar, pegar, brincar com o alimento, a gente pode comprar de mentirinha, a gente pode fazer comidinha de mentirinha, e brincar, tomar um chá da tarde, fazer uma comidinha de mentirinha, dar comida para os bonecos, para as bonecas, tudo isso a gente pode fazer no treino, até que essa criança sente tocar no alimento, que esse alimento chegue mais próximo dela, próximo do prato, dentro do prato, que ela sente tocar, cheirar, lamber e provar. É tudo um processo, né? Nada é bem fácil, infelizmente. E aí a gente tem que pensar na importância do envolvimento dos pais nisso tudo. Aí vem de novo, gente, eu sei que é difícil. Eu sei porque eu vivo a mesma coisa. Eu sou dona de casa, eu sou mulher, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu sei da dificuldade, mas, mais uma vez, é a nossa responsabilidade, né? Nós que somos os pais. Então, a criança é nossa, então a gente que tem que, infelizmente, abrir mão de algumas coisas para poder dar o melhor para o nosso filho. Então, vamos tomar para nós a responsabilidade do tratamento dos nossos filhos. Não deixe em sala de terapia e vá para a sala de espera, ficar lá conversando no WhatsApp. Veja o que está fazendo, preste atenção, peça para aprender, peça para ensinar, peça tarefinha de casa que você pode fazer em casa. Então, é muito importante os pais, os cuidadores, se os avós também fazem parte do cuidado dessa criança, leva os avós para terapia, mostra vídeo, fala, explica, os nossos pais, né? É de outra criação, é de outra época, é da época que a gente podia dar refrigerante para o bebê. Então, às vezes, eles não entendem, né, o que precisa realmente para a criança. E nessas horas, a gente não pode ser aquele avô que faz tudo para a criança, porque a gente precisa, né, estimular e dar limites. Então, a gente também tem que estar junto desse tratamento, fazer parte desse tratamento e dar o nosso melhor. Tem o que é para ser feito e tem o que dá para ser feito. Se você pode parar para brincar meia hora com sua criança, ok, mas dê meia hora do seu melhor para ela. Dê realmente atenção para ela, escute, brinque, olhe no olho dela, busque o que ela está querendo te falar, escute a criança, converse com ela. E é isso, né? Nós como pais, a gente precisa disso também, desse momento para nossas crianças, um momento de qualidade, que a correria do dia a dia, às vezes a gente trabalha fora o dia todo, chega cansada, eu sei, mas é isso, separa meia horinha,
do dia. Melhorinha você, melhorinha pai, né? Que já tá ótimo, já ajuda bastante. Que com isso a gente vai superar esses desafios, esses obstáculos, né? De uma maneira eficaz, a gente buscando apoio dos profissionais, os profissionais especializados, se for autismo, que seja um profissional especializado em autismo. A gente usa muito, né, a ciência ABA, que é a base do tratamento, que é a análise aplicada do comportamento, que é exatamente isso, né? A gente vai analisar o comportamento e vai intervir. A gente pode adicionar, né, comportamentos ou remover comportamentos inadequados a partir dessa ciência, que é a ciência ABA, que a gente tem comprovação científica por vários tipos de estudo, que é a maior e melhor ciência que pode ser para tratar o autismo, tá? E aí, o que a gente busca? Alcançar o melhor potencial que a sua criança pode. Não fique comparando a sua criança com outra, porque não tem um autista igual ao outro, não existe autista igual ao outro. Então, não fique na sala de espera, comparando seu filho com o filho que fala ou que não fala, ou que faz o que não faz. Cada um é do seu jeitinho, e a gente tem que estimular e dar ferramentas para que ela possa atingir seu melhor potencial. Ela pode, não o que a gente quer, às vezes é o que ela pode. E às vezes a gente se surpreende, mesmo num nível mais grave, um nível 3 de suporte, com alguma comorbidade mais séria, às vezes com deficiência intelectual, se a gente consegue estimular, a gente consegue dar uma independência dentro dos limites dela, né? A gente tem viralizando aqui os gêmeos, né? Eu acho que é Dalva, e eles já são adultos, hoje já tem quase 50 anos, e eles são duas crianças, mas vocês viram, eles estavam no carnaval, gente, no carnaval se divertindo à toa, tá? E por quê? Imagina 40, 50 anos atrás, não tinha nada disso, gente. E a mãe foi lá, buscou e conseguiu estimular. E hoje eles estão bem, porque eles podem, dentro das limitações deles, estão super bem. Entendeu? Então, assim, é o que a gente tem que buscar, o melhor potencial que a sua criança pode vir a alcançar, tá bom? E sempre buscando apoio profissional, que é muito importante desenvolver uma rede de apoio. A maioria das mães não tem, eu também não tenho, eu sei que é difícil, mas às vezes a rede de apoio, gente, se a gente tem condições, é uma pessoa para ajudar a gente, essa vai ser a nossa rede de apoio, né? Às vezes é um dos avós, às vezes é uma tia, alguém, às vezes até, sei lá, não é parente de sangue, mas é tua rede de apoio. Então é muito importante que a gente tenha essa rede de apoio para a gente, para a própria criança, às vezes até para a gente ter um momento para a gente, né? É muito legal, bacana a gente poder contar com alguém. E a maioria que a gente vê no autismo são mães solos, né? A gente tem uma estimativa de divórcio de cerca de 30% numa família típica, tá? Quando a gente vai para uma família atípica, essa taxa sobe para mais de 90% no primeiro ano do diagnóstico. Então, geralmente, no primeiro ano do diagnóstico daquela criança, 90% das famílias se divorciam, se separam, porque é difícil lidar com a criança que precisa de apoio para tudo, não é fácil. Então, é difícil, a maioria das mães atípicas, né, tem essa questão de ser mãe solo, a maioria está em burnout, está esgotada, está estressada, está depressiva, está sem dormir, às vezes teve que largar a profissão, teve que deixar tudo para dar apoio para a criança, não consegue trabalhar e não consegue dar um apoio financeiro adequado, aí a gente entra, né, já na questão dos benefícios, que às vezes não consegue. Então, assim, eu costumo dizer que para facilitar não vem nada, mas para dificultar não falta, né? E não esqueça de se cuidar durante todo esse processo, e o autocuidado é fundamental, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar o nosso filho. E só a gente vai tratar o nosso filho da melhor forma possível. Ninguém mais vai. Então, a gente tem que ver isso, tem que pensar no futuro. E quando é criança, é ótimo, gente. Quando tá pequenininho, a gente coloca na nossa redoma, mas uma hora a gente vai partir daqui, né, para outro plano. E a nossa criança vai ficar como? Com quem? Ninguém vai cuidar do seu filho como você, tem em mente.
Então, se você conseguir dar independência para essa criança, estimulando ela de forma precoce, de forma adequada, ela vai conseguir minimamente conseguir, né, conviver com outras pessoas ou ter a oportunidade de ser cuidada por alguma outra pessoa. Mas a gente precisa também fazer esse esforço e começa realmente de bebezinho, começando tirando telas, né? Começa daí, deixando a criança ser criança, a brincar sozinha, a ficar na solitude. A gente também, eu digo aqui em casa que tudo é um treino, nada é feito por acaso. Se eu dou uma banana, eu dou sem casca para ele poder treinar, para tirar a casca, para pegar na banana, porque, gente, eu mesma, eu não seguro a banana. Eu tenho uma gastura, uma questão sensorial, assim. E Miguel segura, agarra mesmo, assim, a banana e come. Eu fico olhando, falei, como é que ele consegue? E ele segura a banana e come. Então, assim, são para quem está de fora, às vezes é bobagem, né? A gente dá uma banana e isso é um treino, mas o ato dele descascar a banana, de segurar a banana, de comer a banana, gente, já é uma vitória, principalmente para quem é seletivo. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa dar autonomia. Quando a criança maiorzinha que já entende combinados, começa com os combinados, gente. Depois que o Miguel, que a gente ensinou, não foi fácil, tá? Foi, eu acho que bem um ano, para ele entender o que é combinado, porque no começo ele só concordava, a gente tinha certeza que ele estava falando assim, só para a gente parar de falar com ele. Mas quando ele entendeu o que é um combinado, melhorou muita coisa. Por quê? Aí a gente usa da rigidez. Porque para ele, se ele fez o combinado, ele tem que cumprir, porque ele fez o combinado. Então, usa do combinado também para fazer algumas coisas, né? E aí, se é uma criança mais velha, a gente pode usar o recurso das telas para a gente poder tomar um banho, para a gente poder fazer alguma coisa, mas tudo monitorizado, né? Com tempo, de início, de fim, nada de celular, nada de coisa com a internet, com facilidade, que ele possa ter contato com pornografia, com mensagens que não era para ver, com áudios que não era para ouvir, com vídeos que também não era para ver. Então, coloca ali na televisão um pouquinho. Sempre, eu gosto sempre de ver o desenho com o Miguel, ver que desenho é esse, ver se faz parte, né, do vocabulário dele, do que a gente entende que é certo para ele. E tem desenhos que às vezes está muito camuflado ali, tem desenho que é para adulto, tem desenho que não é para criança. Então, a gente tem que ficar de olho nisso tudo. E tudo começa no nosso ventre, né? É muito difícil a gente conseguir fazer um pré-natal. Pré-natal, gente, né? Descobrir a minha gravidez, vou fazer pré-natal. Aí já não é mais pré-natal, porque você já está grávida. Pré-natal é antes. O ideal seria de 6 meses a um ano antes, mas 3 meses, quem consegue fazer, já está de bom tamanho, porque a gente começa a tomar as vitaminas, começa, né, a preparar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alimentação, o nosso dia a dia para receber aquele bebezinho. E desde a barriga a gente pode começar a estimular cantando, conversando, né, contando história, ouvindo música. E quando nasce a mesma coisa, e de acordo com a idade daquela criança, a gente vai aumentando a demanda. Por isso que não tem idade para fazer estimulação precoce, tá bom? E se cuidem, aproveitem esse espaço, terapias de mãe, o que vocês puderem encontrar de ajuda, de grupo, às vezes é grupo de WhatsApp. Eu, como médica, tenho um grupo com as minhas mães, e elas têm uma troca muito legal, elas se ajudam e reclamam da vida, e dá dica, e fala, ó, não vai naquela clínica, e é isso, a gente cria uma comunidade nossa. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa começar a buscar amigos que estejam mais ou menos no nosso barco, né? Que de preferência tenha uma criança típica, porque está todo mundo ali naquele mesmo universo. Mas também é muito bom você conviver, colocar sua criança para conviver com crianças típicas também, para lá ver como é que é o fluido, né? O que vem de fábrica, para ter modelo também. Então, começa daí a tentar fazer mais amizades com pessoas que tenham crianças, independente se é típica ou atípica, para você conviver mais, para você ter mais essa rede de apoio e formar uma rede de apoio sólida também entre vocês, para que vocês não fiquem tão à mercê, principalmente do sistema, né? Porque o sistema, infelizmente, parece que não foi feito para nos apoiar. Eu acho que eu terminei. Se vocês tiverem mais alguns, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu acho que eu falei um pouquinho. Eu quis mais fazer esse bate-papo, deixar essa mensagem que juntas somos mais fortes, e somos mesmo. Se a gente quer, a gente faz barulho,
e a gente consegue. Aproveita, gente, ano eletivo. Eu não estou fazendo politicagem, mas eu nem entendo de política. Mas se a gente se juntar, se vocês se juntarem na sua região, na sua cidade, vocês conseguem muita coisa, porque a união faz a força. Um autista, uma criança autista, ela gera uns 5 votos para um político. Que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, entendeu? Então, assim, se a gente se juntar, a gente consegue muita coisa. Então, começa aí, começa no teu grupo de mães, que seja na própria clínica ou no convênio, na tua cidade, faz um grupo e vai lá. Se é cidade pequena, a gente aproveita, porque vocês têm mais acesso Ah, mamãe, tá assistindo a aula. tem acesso à saúde. Então, junta aí umas 50 mães, umas 100 mães, vai lá, faz barulho, vai lá, filma a sessão, vai na câmara. E, você não vai apoiar a gente, não? Então a gente vai colocar nas redes sociais que vocês não estão apoiando os autistas, gente. Então, assim, vamos nos apoiar, vamos parar de apontar o dedo para outra amiguinha, né? Que a gente fala tanto, mas a gente adora apontar o dedo para amiguinha. Então, vamos nos apoiar, vamos realmente levar a sério e deixar de... Cada um tem um estilo de vida e tá tudo bem, mas se a gente conseguir se apoiar, acho que já tá de bom tamanho. Então, eu queria agradecer muito a quem esteve aqui hoje, quem vai assistir depois no gravado. Eu espero ter ajudado de alguma forma, com alguma dica, com alguma palavra amiga que eu possa vir a ter dado. Quem quiser falar comigo depois, está aí minhas redes sociais, meu contato. Vocês podem estar em contato, que a gente pode bater um papo, não tem problema. E quem quiser e tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu não acompanhei o chat, porque, além de tudo, eu tenho TDAH, e se eu fosse ficar olhando o chat, eu não ia conseguir falar. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode falar aí, mas é mais ou menos isso. É usar um pouco da criatividade, usar o que a gente tem ao nosso alcance, dentro, né, das nossas condições. É o que eu digo, o melhor brinquedo não é o mais caro, tá? É o que vai realmente deixar aquela criança feliz e conseguir, de alguma forma, estimular ela, tá bom? Às vezes não está no valor financeiro, está no valor que significa, não está no preço, e sim no valor que aquilo significa, tá bom? Deixa eu ver, dificuldade de... A Stephanie falou que a dificuldade do Henrique em manter o contato visual. Então é isso, trabalhar o contato visual, troca de turno, minha vez, sua vez. Pode brincar com a lanterninha, faz isso que eu te falei, de ler livro, ler historinha, e aí você coloca a lanterninha onde você quer que ele olhe, para melhorar aquele rastreio visual. Pode começar por aí, tá? A birra e irritabilidade, né? Muitas das vezes não é nem birra, é uma questão sensorial. Muitas das vezes nós somos hiper ou hipo, né, reativos. Então, às vezes é uma luz, às vezes é a luz do ar-condicionado que está incomodando. Eu escuto, gente, aquele barulhinho do cano da água, aquilo me irrita tanto. Às vezes é um barulhinho que a criança não sabe nem dizer o que é. Às vezes é a roupa, às vezes é a etiqueta da roupa. Eu pergunto muito para as mães, ela reclama da etiqueta da roupa, as mães às vezes falam não. Mas muitas das vezes é uma criança que ainda não sabe se comunicar, às vezes ainda, né, não verbal. E aí eu dou exemplo, meu filho, quando não falava, ele não reclamava de etiqueta. Hoje em dia, se ele vê, parece que ele tá vendo um alienígena na frente dele. A gente tem que tirar na hora. A etiqueta de roupa, gente, incomoda muito. Às vezes é a costura, às vezes é o tecido, às vezes é que tá apertado. Então, às vezes é um barulho, às vezes é muito estímulo de muita gente. Então, às vezes não é nem irritabilidade em si que a criança é irritada. Às vezes ela não sabe expressar e dizer o que está sentindo, o que está incomodando, e principalmente não sabe o que fazer para se autorregular. O Miguel, por exemplo, ele tem um lençol, que eu não sei o que é que eu vou fazer, eu acho que eu vou até comprar outro, e já começar a desgastar ele, porque quando esse lençol se findar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque ele fica lá, ele passa no rosto, passa no braço, vem, às vezes passa em mim também. Então, assim, você vai descobrindo o que você pode fazer para ajudar essa criança. Às vezes é um abraço, às vezes é sentar do lado. Então, a gente vai descobrindo e sempre respeitar a criança. Muitas das vezes não é frescura, não é birra, não é malcriação. É alguma coisa que realmente está incomodando, incomoda de verdade, gente. Para a gente que não sente esse incômodo, é besteira, mas para quem está sentindo,
é demais, tá bom? Tela, ó, a Stephanie falou da tela, né? Tela eu costumo dizer que é igual uma droga. Se o filho estivesse usando droga, você ia deixar ele um pouquinho porque ele fica legal com a droga, ou você ia tirar? Eu oriento a tirar, mas aí você se prepare psicologicamente para o que vai vir. Porque ele vai ficar irritado, vai aumentar a estereotipia, às vezes vai ficar agressivo, mas quando você tira, você vai ver que é outra criança. O Miguel, de vez em quando, a gente dá uma cortada, porque eu vejo que ele aumenta muito o padrão dele, e ele, se ele começa acordando, já pede televisão, vai dormir pedindo, tudo é TV, tudo é não sei o que, quer assistir, aí eu já corto, dou um gelo nele uns dias, quando eu vejo que ele parou de pedir, e aí eu fico mais tranquila, e aí, quando ele pede, aí eu dou uma dose homeopática para ele, ó, só um pouquinho, porque se a gente deixar realmente, a criança passa o dia na frente da televisão, é ótimo, né, pra gente, mas para a criança não é ótimo. A não ser, claro, gente, que a criança use o iPad, por exemplo, como, né, um PEX, ou para se comunicar, aí a gente já está entrando em outra esfera, tá? Ou para usar na terapia de alguma forma, daí tudo bem, né? Supervisionado, tá ok. A Miquelissa falou, obrigada por compartilhar com todo carinho, muito obrigada. Autismo para Todos, boa noite, muito grata, obrigada. Eu que agradeço a todo mundo que pôde estar aqui hoje, a participar. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiser me chamar depois, minhas redes sociais estão aí. Eu queria mais mesmo desse bate-papo, gente, não trazer nada muito mediquês, né? Coisas que a gente possa fazer em casa de forma tranquila, com o que a gente tem em casa. Se a gente não tem areia em casa, mas no parquinho, às vezes, ali da outra rua tem, com grama, então a gente já vai lá, já trabalha as texturas, a socialização, coordenação motora nos brinquedos, já bota ele para socializar com outras crianças. Então, assim, são coisas bobas que a gente pode fazer de casa, em casa, com pouco, nada muito caro, que a criança não liga para o preço do brinquedo, né? Mas o valor que vai dar para ela, aquela brincadeira. Então é isso, gente. Boa noite.